Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre balanço de material em um extrator sólido líquido, né, de um único estágio, ok? Bom, então, iniciando aqui, nós vamos começar fazendo uma representação desse sistema, um desenho esquemático aqui, né? Esse desenho é representado então aqui pelo estágio do extrator, né? Então aqui o extrator e as correntes que nele são alimentadas, né? Então, primeiramente, nós temos aqui a corrente F, que é a nossa alimentação, né? E nessa corrente F, nós temos os componentes, no caso, o sólido e o soluto, que é aquilo que a gente quer extrair, ok? E nós temos a corrente dissolvente, que nós vamos chamar de corrente S, tá? Na saída desse extrator, nós vamos ter a corrente de rafinado, ou refinado, como alguns preferem, e a corrente de extrato, certo? Então, lembrando que num sistema disso, num sistema de extração, nós temos três componentes, né? E nós vamos nomear esses documentos, esses componentes como sendo A, os sólidos inertes, B, o solvente, e C, o soluto, que é aquilo que nós desejamos extrair. E ainda nós vamos usar a seguinte nomenclatura. Y se refere a uma fase leve, ou seja, a fração de uma fase leve, e X se refere a uma fase pesada. Ok? Então, se nós analisarmos, aqui na corrente F, por exemplo, nós temos XA na corrente F, que é o conteúdo de sólidos nessa corrente, XB, que é o conteúdo de solvente nessa corrente, que normalmente é zero, né? A alimentação é livre de solvente, e XC, que é o conteúdo de soluto, né? Esses parâmetros normalmente são valores conhecidos, tá? No solvente, nós temos então o solvente é a fase leve, nós temos que YA é zero, YB é 1, porque o solvente normalmente é puro, e YC também é zero, porque normalmente quando nós trabalhamos com um único estágio, o solvente ele é alimentado puro, né? E na corrente de extrato, então, nós temos que YA na corrente de extrato é zero, porque teoricamente os sólidos saem todos na corrente de rafinado, pode sair alguma coisinha na prática, mas isso é pouco, né? E YB e YC são informações que a gente deseja obter quando faz um balanço de massa desse tipo, né? E aqui, na corrente de rafinado, parte do solvente acaba ficando retido nos sólidos. Então, aqui nessa corrente, nós temos os três componentes, tá? Então, nós vamos ter os três componentes. Bom, isso é basicamente um desenho esquemático, né, de um, de um sistema de extração, tá? E aí nós vamos ver algumas coisinhas. Bom, como é que ocorre a extração, tá? Então, para entender isso, eu vou fazer outro desenho aqui esquemático. Vamos supor que aqui eu tenho um sólido,
tá? Vou marcar aqui com a letra preta o sólido inerte. E dentro desse sólido inerte eu tenho o quê? Eu tenho lá o meu soluto, que eu estou colocando aqui como alguns pontinhos em amarelo, tá? Então eu vou chamar aqui, perdão, do meu soluto, que é a corrente, que é o componente C, tá? Bom, quando nós começamos a fazer a extração, então o que acontece nesse sistema, tá? Então, o solvente ele vai adentrar aqui para dentro, né? Ele vai entrar para dentro desse sólido, tá? E ele vai o quê? Ele vai se misturar a esse soluto, tá? E vai se misturar a esse soluto. Então, no momento que ele se mistura, né? Devido a uma diferença de concentração, porque aqui nós não temos soluto, nós não temos nada de soluto aqui fora, né? Então, aqui fora, num primeiro momento, o XC, na verdade o YC, né? O YC é igual a zero, né? E aqui dentro, XC é maior do que zero, porque eu tenho soluto, né? Por diferença de concentração. Então, um processo difusivo vai acontecer ali dentro, né? E aí eu vou marcar esse sisteminha aqui como uma saída aqui, né? Então vai sair aqui o solvente junto com o soluto, tá? E o que acontece, gente? O que acontece então do ponto de vista macro, né? Isso do ponto de vista micro. O que acontece do ponto de vista macro é que essa concentração, tá? Dessa micela, isso aqui é chamado micela, essa concentração dessa micela que saiu lá para fora, né? Que está aqui fora depois do equilíbrio, ou seja, que a concentração são iguais. Então essa concentração dessa micela vai ser a mesma concentração que a parte de líquido que ficou dentro do sólido, tá? Então, o que acontece? E aí a gente cria outro parâmetro aqui, tá? O que acontece? A massa de solvente ou de soluto pela massa de solvente mais soluto, que é o nosso YC na fase de extrato, né? Ela vai ser igual tanto fora quanto dentro do sólido. Esse parâmetro recebe um nome, e esse nome dado a esse parâmetro é retenção, tá? Então, como eu expliquei, a retenção é igual à relação entre a massa de soluto mais a massa de solvente pela massa de sólidos inertes. Bom, o que acontece normalmente nas extrações, tá?
Normalmente, nas extrações, esse parâmetro ele é aproximadamente constante. Ele é um valor constante. E ele depende muito do que? Das propriedades do sólido e da interação entre o sólido, solvente, soluto. Então, como que se dá essa interação? O que eu quero? Eu quero, normalmente, um solvente, vou mudar de cor aqui, um solvente que tenha boa interação com o soluto e pouca interação com o sólido. Isso é o que eu sempre desejo. Bom, mas vamos ver como é que, então, essa retenção ela acaba influenciando, certo? Como é que ela entra aí nesse cálculo e qual a importância dele. Para isso, inicialmente, nós vamos fazer um balanço de material, tá? Então, primeiro, um balanço total. Nós temos que a corrente de alimentação mais a corrente de soluto é igual à corrente de rafinado mais a corrente de extrato, certo? E depois eu vou fazer um balanço para um dos componentes. E inicialmente eu vou fazer para o soluto, certo? Então, componente C. F, XC na corrente F, mais S vezes YC na corrente S, perdão, igual a R, XC na corrente R, mais EYC na corrente E. Esse termo aqui é zero. Temos a equação do balanço. E posteriormente eu vou fazer um balanço para os sólidos inertes. Lembrando que um volume de controle, 3 componentes, 3 equações independentes, né? Então eu preciso ver qual o número de equações independentes que eu posso ter no meu sistema, tá? E aí, para o balanço dos sólidos inertes, já vou resumir, né? Como eu não tenho sólido nem nas fases leves, aqui na fase S e na fase E, fica aqui F vezes XA na corrente F é igual a R vezes XA na corrente R. Bom, agora eu vou pegar lá do conceito de retenção, certo? Do conceito de retenção, lembrando que a retenção, eu vou nomear a retenção de forma diferente para não confundir aqui com a corrente R. Eu vou nomear como retenção, tá? Retenção é igual a massa dissolvente na corrente R, tá? Então, eu estou analisando só o que sai do meu sistema. Então, a massa dissolvente na corrente R vai ser R vezes XB na corrente R, tá? A massa de na corrente de rafinado, R XC
na corrente R, dividido pela massa de sólidos inertes RXA na corrente R. Como eu tenho R em todos os termos ali, eu posso tirar eles em evidências, né? E simplificar. Ok? Então, a retenção ela nada mais é do que a relação entre XA, a composição de solvente, mais a composição de soluto, dividido pela composição de sólido inerte. Bom, mas eu sei que XA mais, eu vou escrever diferente aqui. Eu sei que a soma da composição de uma corrente, ou seja, o somatório de x em uma corrente I qualquer, né, ela tem que dar 1. Então, se eu tenho XA na corrente R, mais XB na corrente R, mais XC na corrente R, isso tem que dar 1. Por consequência, eu posso escrever da seguinte forma, que XA na corrente R é igual a 1 menos XB na corrente R mais XC na corrente R. Ou seja, eu peguei esses dois termos e passei aqui para o lado direito da equação. E aí, a minha retenção, né, explicitei XA, pode ser descrita da seguinte forma. XB na corrente R, XC na corrente R, dividido por 1 menos XA na corrente R, mais XB na corrente R. Se eu pegar esse termo e jogar ele aqui para o lado direito, multiplicando com a retenção, eu vou ter retenção mais a retenção, que multiplica 1 menos x, que multiplica, já multiplicou pelo 1, né? E aqui ainda é menos. Menos, ó, multipliquei pelo 1 e multipliquei lá por dentro. XA na corrente R mais XB. Aqui era XB e XC, gente. Vamos corrigir aqui. XB na corrente R mais XC na corrente R. XB na corrente R XC na corrente R, certo? Igual XB na corrente R mais XC na corrente R, tá? E aí o que eu posso fazer, né? O que eu posso reorganizar isso aqui? Eu posso passar esse termo para o lado direito da equação e pegar em evidência esses dois termos aqui, que estão em ambos os parâmetros, né? Então fica assim, XB na corrente R mais XC na corrente R, que multiplica 1
1 menos passou para o outro lado, mais a retenção, tá? E eu posso retornar isso aqui para o outro lado, escrevendo xb na corrente R mais xc na corrente R igual a retenção dividido por 1 mais a retenção. Vejam que aqui eu só peguei o conceito, né, e fui ajustando alguns valores, ajustando, fazendo um ajuste nos parâmetros para escrever essa equação de uma forma mais simples, tá? E aí, gente, eu posso usar esse conceito aqui que eu defini aqui em cima, ó, tá? Eu posso usar esse mesmo conceito aqui da soma das composições lá nessa equação. Porque se eu sei que xb mais xc mais xa é igual a 1, quando eu passo o xa para o outro lado, fica xb mais xc igual a 1 menos xa. Então, vou usar lá. Então, eu tenho xb menos xc, 1 menos xa na corrente R é igual a retenção dividido por 1 menos a retenção. Bom, para resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação toda por menos 1. Então, eu inverto xa na corrente R, passo 1, que era positivo, foi multiplicado por menos 1 para o outro lado. Então, ele ficou negativo, passa para o outro lado positivo, né? E quando eu multiplico aqui por menos 1, né? Quando eu multiplico aqui por menos 1, aqui é mais, né? 1 mais a retenção. Isso aí. Quando eu multiplico aqui por menos 1, esse termo aqui fica negativo. Bom, e o que é essa equação aqui? Que eu vou dar o número 8 para ela. E o que é essa equação aqui? Ela tem de tão importante, gente. Porque a partir dessa equação, eu consigo calcular o valor de um dos parâmetros desconhecidos, que é o xa na corrente R, certo? E a partir dela, né, aplicando ela, por exemplo, aplicando aqui na equação 7, eu consigo calcular quanto que vai ser a soma de xa aqui, né, aqui na equação 7, quanto que vai ser a soma de xb mais xc, né? Então, eu tenho um parâmetro que me dá informações de como vai ser esse sistema. Para exemplificar isso, tá? Nós vamos pegar um exemplo aqui e vamos fazer um exemplo, tá? Então, um exemplo que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou resumir ele aqui, ó. Tá? Então, é o seguinte, ó. 1.500 kg por hora de uma matéria-prima com 24% de soluto, sofre uma extração com 1.200 kg por hora, quilogramas por hora de solvente puro. Certo? A retenção
a retenção do sólido é de 0,4 kg de solução por quilograma de sólido inerte. Tá? Determine a composição do rafinado. Tá? Então vamos pegar aquele mesmo sisteminha nosso, agora só um pouquinho mais resumido, né? Então eu tenho aqui a minha corrente S, eu tenho que YB na corrente S é igual a 1, eu tenho a minha corrente F, que é 1500, que é 1200, e eu tenho que XA na corrente F. Se eu tenho 24% soluto, então eu vou ter 56%, e XC na corrente F é 0,24. Minha corrente de extrato, que eu não conheço ela, a minha corrente rafinado, que é o meu alvo aqui, tá? E eu sei que a minha retenção é igual a 0,4, tá? Bom, para resolver esse problema, eu vou criar uma nova corrente, tá? Eu vou criar uma nova corrente. Essa corrente, deixa eu só corrigir uma coisa, né, pessoal? 0,24 não vai dar isso aqui não, né? Dá 0,76, não 56. Ô, professor, como assim? Eu vou definir uma nova corrente. Essa corrente ela vai chamar corrente de mistura. A corrente de mistura, por definição, ela é uma corrente que corresponde a tudo que entra no estágio. E se o sistema for em regime contínuo, é igual a tudo que sai. Certo? Então, M é igual a F mais S, que é igual a R mais E. Tá? Bom, então eu sei que M vai ser 1500 mais 1200. Ou seja, 2700. Agora não vamos errar, né, professor? Tá? Bom, agora eu vou fazer um balanço para o solvente desta corrente. Certo? Então, eu sei que o que entra de solvente é igual à corrente de mistura. Né? O que tem de solvente nessa mistura, nesse ponto de mistura. Não vou chamar de corrente, vou chamar de ponto de mistura, tá? Ponto de mistura. Tá? E usando os valores, eu vou ter que a quantidade nesse ponto de mistura vai ser igual a 1200, que é a corrente S, dividido por 2,700. O que vai dar 0,444. Tá?
Bom, eu posso fazer de forma semelhante para o soluto e para o solvente. Perdão, para o soluto, solvente eu acabei de fazer, e para o sólido inerte. Vou botar aqui só SI, tá? E esses valores vão dar o seguinte: XC na corrente M, 0,133, e XA na corrente M, 0,423, tá? Se fizer o mesmo sistema que vocês fizeram. Bom, agora eu tenho o quê? Tá? Eu tenho o seguinte: dessa corrente de mistura, se eu separar o solvente e o soluto, misturei tudo, deixei atingir o equilíbrio. Se eu separar o solvente e o soluto, eu vou ter quem? Eu vou ter o extrato. Certo? Então, eu consigo chegar no valor de XB na corrente de extrato, pegando, por exemplo, para 1 kg dessa corrente de mistura, eu vou ter, em 1 kg, eu vou ter 0,444 de solvente, vou ter 0,133 de extrato, mais 0,444 de solvente. Então, se eu misturar tudo e depois separar, né, deixar entrar em equilíbrio e depois separar só o líquido, que é o meu extrato, eu chego, né, ao valor da quantidade de solvente. Resolvendo isso aqui vai dar isso na corrente de extrato. E da mesma forma, né, como tem que somar 1 a corrente de extrato, 0,231. Bom, a partir de agora, eu posso aplicar, resolver pelo meu balanço, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu uso então a retenção, tá? Então vejam só, se eu sei que a minha retenção é 0,4, né? Se eu sei que a minha retenção é 0,4, então para mim fechar o balanço, eu vou pegar aqui na equação 8, eu vou fazer XA na corrente R. Eu vou botar lá embaixo. Certo? Equação 8. O que vai dar 0,714. Bom, 0,714. Então, se eu tiver 1 kg de refinado, 1 kg de refinado, eu vou ter 0,714 de, de sólido inerte. E o restante o quê? E o restante vai ser um material, né,
que vai ter soluto e solvente. Então, como é que eu sei? Então, se nós olhar lá para o balanço, né? Aqui eu tinha duas YB e YC para resolver. Resolvi através da corrente em mistura. E aqui na saída eu tinha XA, XB e XC, né? E resolvi XA através da minha retenção. Então agora eu posso resolver XB e XC. Lembrando que quando a gente fez a retenção, a gente já usou um balanço, né? Uma equação de balanço. Então, óbvio que eu ainda tenho a quantidade de refinado para calcular, que sai aqui sabendo a quantidade de sólidos, né? F vezes XA na corrente F é igual a R vezes XA na corrente R, porque todo sólido sai lá, então eu resolvo, né? Aí eu resolvo a quantidade de extrato, tá? E posteriormente eu resolvo um dos parâmetros e o outro sai pela diferença. Então, é possível resolver aqui o meu problema até o final.